Olá, boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao curso da Casa Educação em parceria com a BRH. Hoje nós estamos aqui na quarta aula, do tema de Business Partners com o Vitor Bach. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Ana. Tudo bom? Tudo. Eu vou só iniciar com alguns informes técnicos antes que o Vitor comece a aula. Então, prefira o Google Chrome como navegador, feche as demais abas da internet, assim você garante a qualidade de sinal. E fiquem à vontade para interagir bastante. Para dúvidas, coloque hashtag e a questão. Dessa forma, vai para uma caixinha separada e eu consigo falar aqui todas as dúvidas que vocês mandarem para o Vitor, para ele já esclarecendo. Hoje é um assunto, Vitor, que a gente tinha comentado na outra aula, que a gente ia trabalhar. Gera bastante interesse, Bom, pessoal, boa tarde. A aula de hoje ela vai estar dividida em duas partes, Na primeira parte a gente vai falar daquele conceito de gestão chamado Managing by Walking Around, que a gente ficou de esmiuçar para vocês. E na segunda parte da aula a gente vai falar sobre aquele instrumento chamado People Styles at Work, que é um assessment de perfil comportamental. Então, só para eu poder ter uma ideia de condução, seria interessante saber se vocês preencheram ou não o assessment que a gente enviou para vocês. Então, acho que ao longo da aula, se vocês puderem sinalizar a nós se vocês preencheram ou não, se tiver alguma dificuldade, é importante até para a gente poder saber como a gente conduz a segunda parte. Bom, posto isso, aí Ana, se você puder me posicionando a partir do momento que as pessoas forem dando o ok delas, se preencheram ou não. Sim, pode ir falando aí, colocando no chat se vocês responderam, que eu vou passando aqui para o Vitor. Tá. Então, pessoal, a gente já falado na última aula desse conceito chamado Managing by Walking Around. E eu queria compartilhar com vocês, na verdade, por que é a importância desse conceito de gestão de pessoas. É sabido que a gente está vivendo uma época totalmente digitalizada, ou seja, as comunicações entre líder e liderado, entre os próprios integrantes da equipe, elas estão cada vez mais digitalizadas. O que quer dizer isso daí? Existem empresas que a gente dá consultoria, que a gente faz algumas ações de treinamento dentro da empresa que a gente atua, onde a gente percebe que até a forma de feedback, ela está sendo um feedback através de uma ferramenta tecnológica. Então, o líder ele tem à sua disposição uma ferramenta e ele dá esse feedback. Em alguns períodos ele é obrigado a dar esse feedback porque a empresa começa a ter controle se ele deu o feedback ou não. Mas o feedback é um feedback via como é que chama? Via web, via tecnologia. Não é face to face. Ou seja, a pessoa vai lá, registra o que ela acredita, algum aspecto comportamental para ser trabalhado pelo colaborador, e o colaborador acessa a informação. Esse tipo de situação, ele acaba gerando situações como, e a gente viu em um cliente específico que a gente estava atuando, o líder simplesmente ele copiou e colou o mesmo feedback para o grupo de 5 colaboradores. E eles conversaram, falaram assim, como é que foi o seu feedback? E no final das contas era o feedback era igual, de todos eles. A gente não quer dizer que, a gente não quer invalidar a ferramenta tecnológica para se dar feedback, para se comunicar com a equipe, enfim. Isso é super importante e tem que ser utilizado, as ferramentas, as mídias sociais, para a gente fazer esse tipo de comunicação com a equipe. Mas a questão é que as interações que a gente chama de face-to-face, elas estão ficando cada vez mais raras. Então, como as pessoas têm uma dificuldade comportamental, geralmente, de lidar com situações desgastantes, com situações desconfortáveis, o que geralmente elas fazem? Elas preferem, elas utilizam as ferramentas tecnológicas não como um algo a mais que vai melhorar a comunicação delas com a equipe, mas elas acabam utilizando isso daí como uma desculpa para você não ter uma interação pessoal. Nos treinamentos de liderança que a gente faz, uma das maiores dificuldades, e a gente pode entender as dificuldades desde trainee, passando por analista, média gestão e até diretores, é a questão do feedback.
né? Porque para você dar um feedback assertivo, um feedback de qualidade, você tem que ter sensibilidade comportamental e você tem que ter uma capacidade de visão de resultados. E é muito difícil você aliar esses dois comportamentos. A ferramenta que a gente vai estar analisando com vocês é uma ferramenta de autopercepção que vai nos auxiliar a entender se a gente se sente mais confortável e provavelmente de que forma a gente trabalha o feedback quando a gente está numa situação como essa. Mas antes disso, né, vamos voltar ao assunto inicial, que era o conceito Managing by Walking Around. Então ele surgiu justamente dentro desse contexto e essa é a terminologia, né? Então aqui nessa fotografia, que vocês podem perceber, é a essência do Managing by Walking Around. O que é? Você tem, provavelmente aqui, né, de gravata, você tem um gestor, e este gestor, ele está provavelmente com a equipe operacional. Então, você fazer esse tipo de gestão é quando você está diretamente interagindo com o seu pessoal operacional. Parece que é uma coisa muito simples, mas não é tão simples assim. Geralmente, a equipe gerencial, a equipe de líderes, ela fica num determinado ambiente ou fica encastelado em determinado ambiente e acaba não proporcionando essa interação com a equipe. Então, a técnica do Managing by Walking Around é você estar presente frequentemente e entendendo as dores de quem está mais próximo ao cliente ou quem está na área operacional, né? E você faz isso através da presença física, não excluindo as ferramentas tecnológicas, mas a presença física do líder é extremamente importante, né? Então, sempre perguntam para mim, né? Então, mas Vitor, qual que é a tradução, né, literal de Managing by Walking Around? Se a gente for literalmente dizer, é fazer a gestão, né, andando ao redor, andando em círculos, né? Então, como como é que chama? Essa tradução não faz muito sentido, a gente pode traduzir, a gente pode trazer para o linguajar brasileiro, é o famoso TBC, né? Você conhece a técnica TBC? Não. É a técnica tira a bunda da cadeira. Né? Então, é aquela técnica onde o gerente ele sai da sala dele, ele sai da sala de reunião, ele sai de uma postura um pouco distante da equipe e ele começa a trabalhar muito próximo à equipe, né? Então aquele gerente que ele tem uma colega nossa lá no trabalho que eles tem que estar no calor da operação. E é isso daí, ele tem que estar sentindo o que está acontecendo e o que está acontecendo com a equipe operacional dele. Bom, a pergunta é, essa técnica é nova, né? Como surgiu o Managing by Walking Around? Ele surgiu, né, com esse cara aqui, David Packer, né? Quem que é esse sujeito? Olha, ele foi o fundador da HP em 1939, né? Ele estudou na Universidade de Stanford e antes de criar a HP, ele trabalhou na GE. Ele presidiu o conselho da HP até o ano de 93, então, imagina, fundou a empresa em 39, ficou até 93 presidindo o conselho. E na época do falecimento dele, essa empresa que ele iniciou em 1939 tinha 100 mil empregados em 120 países, né? É uma história de sucesso, né? Então, como é que ele conseguiu isso? E depois ele comentando com as pessoas, foi muito através dessa técnica que ele começou a criar quando ele trabalhava ainda como engenheiro na GE. Então, ele trabalhava como engenheiro na GE, depois ele fundou a HP e ele levou os ensinamentos dele dentro da General Electric para o novo ambiente de trabalho, na nova empresa que ele tinha criado. Bom, então, como é que surgiu esse método? Esse método surgiu, na verdade, um método recente, né? Ele surgiu em 1935 na General Electric, né? Esse senhor aqui, né, o David Packer, ele era, deixa eu voltar aqui, ele era engenheiro da General Electric, né? E aí, como responsável pela área de engenharia, ele estava recebendo muitas reclamações sobre algumas válvulas, né, que eles produziam válvulas AGE, que elas estavam tendo muitos defeitos, né?
E aí, por mais que ele pedisse relatório, por mais que ele solicitasse que os líderes das sessões trouxessem um problema para ele, ele nunca conseguia chegar a uma conclusão, né? O que ele teve que fazer? Ele teve que utilizar a técnica TBC. Ele tirou a bunda da cadeira, né, como engenheiro, foi na linha de produção para entender o que estava acontecendo. E no final das contas era uma coisa muito simples, né? As instruções de montagem dessa válvula, elas eram inadequadas, né? As instruções elas não eram verbalizadas, era uma instrução que era num determinado papel e eles tinham que obedecer essa instrução. E eles não estavam entendendo como que fazer esse processo. Então, o simples fato dele estar próximo à produção, ele identificou um problema muito simples de ser resolvido, mas que também consumiu muito dinheiro da General Electric. Então, imagina uma situação uma prática muito simples que traz um retorno muito grande para a organização. A gente entende que essas situações de coisas simples, geralmente, né, quando elas têm um aspecto muito prático, geralmente elas trazem um alto retorno para a organização, né? O que a gente vê é que muitas empresas, elas focam muito na questão estratégica, gerencial, e acaba não trabalhando algumas questões muito práticas, que foi o que aconteceu nessa situação com ele, né? Então, por quê, né? Na verdade, o David Pecker ele descobriu que a comunicação, na verdade descobriu uma coisa meio óbvia, né? Que a comunicação pessoal, quando a gente fala comunicação pessoal, essa comunicação face-to-face, ela é fundamental para suplementar as instruções escritas. Se a gente fizer uma análise de como a gente recebe as informações que chegam por nós por e-mail, né, a gente vai entender que efetivamente a quantidade de situações não muito bem entendidas que são geradas por um e-mail mal elaborado, elas são muito grandes. Por que isso acontece, né? Porque o ser humano, o cérebro do ser humano, ele tem a capacidade de, quando falta um pedaço da informação, né? Então imagina um gestor que ele tem uma capacidade de escrever de forma mais simplificada. Quando o colaborador dele recebe essa mensagem, o cérebro do ser humano, ele foi direcionado para complementar essas mensagens. E aí as pessoas complementam da forma como elas quiserem. Então, às vezes, um simples e-mail que é para incentivar a equipe, às vezes pode estar fazendo efeito o contrário, né? Por isso que é fundamental essa presença física do gestor junto à equipe. Bom. Aproveito, Vitor, para te dizer que a Lilian, inclusive Lilian estava falando de você aqui com o Vitor antes de começar a aula, que era aluna com quem estava conversando por e-mail. Ela falou que ela não vai conseguir preencher agora, né? Tá. Para a próxima aula. Não tem problema, viu, Lídia? Você passa para a gente por e-mail, mas acompanha aí a aula e aí passa por e-mail que aí o Vitor dá a devolutiva e a gente continua conversando. Independente disso, quando a gente passar o instrumento, aí fica mais claro e mais fácil para você preencher, né? Aquela questão, todos preencheram, o pessoal teve dúvida, como é que está, Ana? A Lilian respondeu, os demais não responderam, vocês receberam, vocês conseguiram preencher, deu tempo, né? Tiveram É importante a gente ter esse feedback, gente. Passa, responde aí pra gente. Tá. E a Lilian até respondeu aqui, que ela, perfeito, ela está acompanhando. Tá. Bom, então vamos continuar com a primeira parte da aula, né? Então, esse cara aqui chamado Tom Peters, o que ele fez? Né? Voltando aqui. Ele, na trajetória profissional dele, esse daqui é um dos maiores consultores de negócios dos Estados Unidos. Ele escreveu um livro chamado Em Busca da Excelência. O que significa esse livro? Ele tentou identificar nas empresas americanas, né, quais empresas tinham, o que as maiores empresas americanas faziam de diferente das demais, né? Então, pensa nas empresas mais desenvolvidas dos Estados Unidos, ele falou assim, poxa, quero conhecer o que essas empresas fazem. E aí ele disse que ele, né, na década de 80, ele pegou o carro dele, foi visitar essas empresas e chegou na HP e ele descobriu, né, falou assim, mas o que faz a HP ser o que ela é, né? Porque naquela época a HP já tinha se transformado numa das maiores empresas do mundo. E aí foi aí que o Tom Peters ele descobriu essa tecnologia chamada Managing by Walking Around.
Porque até esse livro, basicamente, essa metodologia ela estava muito restrita a HP. Foi no lançamento desse livro que a tecnologia, na verdade essa forma de gestão, acabou sendo compartilhada com as demais pessoas. Bom, então, como é que você faz para implementar essa metodologia, né? Basicamente, você tem 4 grandes passos, né? Primeiro, adotar a administração por objetivos. Depois, ter a política de portas abertas, organização do tempo dos gestores e incentivo para encontros informais. Deixa eu fazer uma pausa aí. Algum retorno, Sim, Ana? algumas pessoas preencheram aqui, né? Tá. A Debertache, né? Não conseguiu. Tá. Né? A Karine também, ela não consegue enviar, mas é bom que vocês tenham esse questionário na mão para acompanhar aqui a devolutiva do Vitor. E a Juliana disse que que recebeu o material, mas não teve tempo de fazer. Tá. Se for o caso, Ana, de repente no limite das 5 minutos para eles preencheram 10 minutos, é válido? É possível? É que a gente como tem intervalo? uma horinha, se você É? tiver. É porque seria bem válido. Bom, tudo bem, vamos tocando e a gente vê. A turma para, vocês param 5 minutos. Para todo mundo ter o instrumento preenchido, porque é fundamental que tenham. Vocês preenchem e a gente volta. A gente faz uma pausa de 5 minutos. Me respondam aí se vocês param. Quando a gente termina esse assunto do Managing by Walking Around, e antes de entrar no instrumento, a gente daria 5 minutos para vocês preencherem. Sim. Tá? Bom, independente disso, eu vou tocando aqui, né? Então, gente, falando dessa metodologia de gestão. Então, a primeira coisa, né, quando a gente fala adoção de administração por objetivos, é o seguinte, você verifica em algumas empresas... Tá, então, só respondendo que eles falaram ok, faz a interrupção, mas aí a gente vai então esperar o Vitor terminar aqui o conteúdo, né? E aí a gente avisa, todo mundo para, a gente fica 5 minutinhos e retorna, tá bom? Tempo para vocês preencherem. Bom, então, primeira coisa, a administração por objetivos. O que significa isso? Em alguns lugares, em algumas empresas, né, existe um espaço onde os objetivos, as metas, tanto das empresas, das equipes ou até mesmo individuais, elas ficam fixadas num quadro, né? Então, essa disponibilização e essa visualização das metas, todo mundo enxergando as metas claramente, né? Ela faz com que as pessoas acabem se comprometendo com aquele número e não se esqueçam. Porque muitas vezes, quando você fixa algumas metas, né, no início do mês, chegou lá na metade do mês, no final do mês, exceto a equipe de vendas, porque a equipe de vendas trabalha com metas, mas em outras equipes mais administrativas, é importante você ter um quadro sinalizando essas metas, tanto organizacionais, da área, quanto individuais. Segundo ponto, a política de portas abertas. O que significa política de portas abertas? Significa o seguinte, efetivamente o gerente não só ele sair do ambiente onde ele geralmente fica, se encontra, e ele se juntar à equipe, né, se juntar fisicamente com a equipe, mas também ele ter a porta aberta para receber as pessoas, para poder dialogar com elas. Então, ou seja, uma via de mão dupla. É tanto o gestor estando presente na área funcional, quanto as pessoas também tendo a liberdade de acesso com o seu gestor. E a gente, em algumas situações, a gente vê que os gestores, eles têm não sempre, mas muitos gestores têm dificuldade em dialogar com os colaboradores, né? Então você vai lá, você tenta falar com ele uma vez, você tenta 2 vezes, você não tem acesso, a pessoa não te procura mais. Sim. Né? Bom, terceiro, né, é fundamental para a implementação desse conceito a organização do tempo dos gestores. Mas isso é fundamental mesmo, porque o gestor ele tem que ter uma capacidade de pensar estrategicamente, pensar nas questões mais importantes de longo prazo e também pensar no curto prazo. Quando ele está pensando no longo prazo, aí sim vale a pena ele estar recolhido, vale a pena ele estar interagindo com pessoas numa hierarquia maior, até para poder pensar, para planejar os próximos passos, e ele tem que ter tempo para os aspectos operacionais, ou seja, ele tem que ter a capacidade, a habilidade de organizar seu tempo para as questões operacionais e para as questões estratégicas.
As questões operacionais é quando ele está com a equipe. As questões mais estratégicas, ele também pode envolver a equipe, mas ele também tem que ter ele tem que alocar tempo para as questões estratégicas. Tá? E o quarto ponto é incentivo para encontros informais. O que quer dizer isso daí? Isso é uma prática de algumas empresas americanas, no sentido de você criar vínculo na equipe, você incentiva que essas pessoas elas se encontrem fora do ambiente de trabalho. Então elas formam uma unidade, elas formam um grupo que excede aquele grupo que trabalha apenas dentro da empresa. Isso faz com que as pessoas criem laço, isso faz com que as pessoas facilita o trabalho em equipe, facilita a identificação dos pontos fortes e fracos das outras pessoas e cria uma relação de confiança, né? Então, na verdade, esses incentivos informais, eles já estão sendo feitos e realizados dentro da própria organização. Então, quando a empresa cria aquela sala de descompressão, o café, né? Então, algumas empresas falam assim, não, mas deixa o local do café só num cantinho lá. O ideal mesmo é ter um local para as pessoas conversarem, dialogarem, efetivamente a terminologia é adequada, né? A sala da descompressão, tanto dentro quanto fora da empresa. Então esses são os 4 pilares, né? Compartilhando uma história, né? Então quem utiliza, a gente está falando de uma metodologia que foi criada em 1935, mas será que ela é utilizada ainda hoje em dia? E a gente vai entender que o Steve Jobs, ele dizia, né, que ele não tinha um MBA, né, mas ele tinha um Managing by Walking Around, porque ele fazia exatamente isso, né? Então, o que ele fazia, né? Então, todas as reuniões importantes, ele fazia durante longas caminhadas, né? O cara do Facebook também, né? E o Jack Dorsey do Twitter também tem essa prática, né? De tomar decisões, conversar com as pessoas andando. Literalmente eles levam o Managing by Walking Around na essência, né? Então, por que é importante, né? Qual o objetivo de você, de repente você encontrou lá 2, 3 colaboradores, pô, vem cá, vamos dar uma volta aqui na empresa, no jardim, no café, enfim. Primeiro, a iniciativa aumenta o sigilo das conversas, né? Então você sai daquele ambiente, né, muito refratário e leva as pessoas num outro lugar, então aumenta o sigilo. Além disso, aí tem uma relação biológica, né? Então, aumenta o nível de oxigênio no organismo. Então, quando você está... Porque caminhar é um exercício, né? Então, o que faz? Essas caminhadas fazem que também aumente a memória e a conectividade entre circuitos cerebrais. Então, o ato de caminhar e pensar ao mesmo tempo, você está trabalhando com dois hemisférios do seu cérebro diferentes, tanto esquerdo quanto direito. Quando você trabalha esses 2 hemisférios, você consegue uma maior conectividade. E isso facilita a criatividade. Então, o Steve Jobs não fazia isso, como é que chama? À toa, né? E esses caras, não fazia. Tem uma razão, tem uma razão específica para isso, né? Então, olha lá, ó. Então, quando você faz a caminhada, você está caminhando, você está pensando, caminhar e pensar você está trabalhando com regiões diferentes do cérebro. Então, olha lá, incentiva o uso dos 2 lados do cérebro, unindo a capacidade analítica, que é o pensar, e a criatividade. Por fim, caminhar é um dia agradável, melhora o humor e o condicionamento físico, né? Então, ou seja, é muito melhor você fazer uma reunião como essa, caminhando, conversando, do que você parado numa sala fechada com ar-condicionado. Não que o ar-condicionado seja ruim, né? Que é ótimo, né? Quer dizer, tem os que gostam e os que não gostam, né? A Lilian, ela está com uma dúvida. Ela fala assim, ao incentivar os encontros informais, principalmente fora do ambiente do trabalho, não há o risco de que as pessoas comecem a misturar o pessoal com o profissional? Há o risco. Há o risco. Por isso que é importante, nesses encontros informais, sejam encontros informais, para não se discutir trabalho, né? Então, obviamente, você tem que ter uma disciplina mental, ou tem que ser incentivado que os encontros informais fora do ambiente de trabalho não sejam para discutir aspectos do trabalho, porque senão é trabalho de novo, né?
Então não é esse o objetivo, né? E é bem, como é que chama? Bem pontuado pela Lilian, né? Ou seja, ao utilizar essa técnica, você tem que ter essas preocupações. Ou seja, se eu vou fazer uma ação como essa, se eu vou incentivar alguma prática fora do trabalho, por favor, não vamos falar de trabalho aqui, né? Mas você tem razão, viu, Lilian? Então, se você pegar aqui, esse aqui é um dos vários estudos que atestam a eficácia da técnica, né? Então, separei aqui um material da Harvard Business. Se vocês quiserem, depois eu mando para vocês. Esse está em inglês, enfim, mas é um dos vários artigos que falam da eficácia dessa técnica. Então, entrando nas questões, né, mais práticas, né? Pontos positivos da técnica. Primeiro, você cria canais de comunicação fortes e melhora os relacionamentos dos funcionários com superiores. Isso aqui eu acho que não tem nem o que se discutir. A partir do momento que o gestor está mais próximo da equipe, você tem um canal de comunicação muito mais forte do que o e-mail, né? E melhora o relacionamento dos funcionários com os superiores, né? Só o fato deles estarem juntos, isso é um ponto positivo. Segundo, fornece ao gestor um feedback, né? Uma ideia exata de como as coisas funcionam na prática. Porque o que acontece? Muitas vezes, né, e não é pouco, o gestor tem uma ideia do funcionamento de uma equipe muito diferente do que realmente ela funciona. O gestor tem uma ideia do funcionamento da operação muito diferente do que efetivamente é a operação, né? Por isso que a gente trabalha com educação corporativa e quando a gente vai desenvolver um treinamento principalmente para força de vendas, qual que é a nossa prática? Vamos partir do ideal. O ideal é que a gente acompanhe a equipe de vendas, se possível numa negociação, para a gente poder efetivamente entender a dor daquelas pessoas. Quando o gestor está na operação, ele está literalmente entendendo a dor das pessoas. Porque uma coisa é eu falar que as pessoas estão insatisfeitas, né? Falou assim, o pessoal lá do segundo andar está meio insatisfeito, né? Mas eles não estão gostando muito. A outra coisa é eu descer no segundo andar e entender por que as pessoas estão insatisfeitas. E aí quando eu vou na operação, eu posso entender o seguinte, poxa, na verdade eu acho, agora está muito claro para mim porque o descontamento desse grupo de pessoas. Porque talvez se eu tivesse aqui inserido nesse contexto, eu ia estar com o mesmo problema que elas, né? Então, esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto tende a aumentar a eficiência operacional. Por que tende a aumentar a eficiência operacional? Porque quando o líder está próximo da operação, se tem algum problema, alguma dificuldade que existe dentro da operação, você não precisa provar para ele essa dificuldade. Ele mesmo vai comprovar estando lá. Porque trabalhando nas áreas operacionais, uma das grandes dificuldades é as pessoas provarem para os seus líderes, para os seus superiores, que elas possuem um problema. Porque geralmente o problema é minimizado, né? Quando você está lá na operação, você fala assim, poxa, é verdade, tem alguma coisa errada aqui. E você, como você tem, se você é líder, você tem a probabilidade de solucionar esse problema lá na hora. Então a solução é muito, o processo de solução de um problema ele fica muito mais reduzido. Não sei se eu consegui explicar, por conta dessa proximidade com o supervisor. Falem aí se vocês entenderam. A Juliana tinha até feito um comentário sobre a pergunta da Lilian, né? Os encontros informais eles servem para aumentar o elo, mas cabe ao gestor e ao colaborador maturidade de discernimento. Tem que ter disciplina para não entrar em outros assuntos. Falem aí se vocês querem que o Vitor explique, ou se deu para acompanhar, se deu para entender o que ele falou. Tá. Vamos no terceiro ponto aqui, né? Agora, vamos no terceiro ponto. Vamos nos pontos de atenção, né? Então, não tem só coisa boa, né? Tem coisas para a gente prestar atenção, como alertou a Lilian aí. Então, um deles é, se o gestor fizer, né, ele trabalhar com essa metodologia muito tempo, então, não, todo dia eu estou lá com a operação, todo dia eu estou na operação, todo dia na operação, ele vai esquecer do estratégico. E ele estando também muito colado na operação, inibe as pessoas. Ninguém quer que o gestor fique o dia inteiro lá.
a presença do gestor é saudável, mas até a página 2, né? Então, primeira coisa, é não consumir tempo exagerado do gestor dos aspectos estratégicos que ele tem que lidar. E o segundo ponto, né, é que as soluções, porque, Ana, como é que chama? A grande sacada desse método é a questão de você solucionar o problema o mais rápido possível, né? Então, o Managing by Walking Around, ele foi uma ferramenta que foi utilizada para quê? Para você solucionar o problema logo de cara. Tá? Tem outros objetivos, você consegue outros benefícios. Mas o principal benefício é você solucionar o problema logo de cara. Quando você está muito junto dos seus colaboradores, e isso aqui é uma possibilidade que pode acontecer, é que as suas soluções sejam baseadas apenas no ponto de vista dos próprios colaboradores, esquecendo que existem outros insights e outras possibilidades, né? Então, se eu só utilizo os meus colaboradores para solucionar um determinado problema, eu posso não levar em consideração que outras empresas ou outros lugares ou outras pessoas podem ter soluções melhores do que a gente está adotando. Então, esse é outro risco da técnica, né? Eu vou disponibilizar para vocês, depois da aula, isso aqui é um assessment, não é o assessment que a gente vai trabalhar hoje não, tá? Eu vou disponibilizar para vocês um assessment que ele mede o quanto a sua empresa ou o seu gestor adota as práticas do Managing by Walking Around, dividido nesses pontos que a gente acabou de focar, tá? Então, eu disponibilizo para você. Se você quiser aplicar dentro da sua empresa, é muito fácil. É só você pedir autorização, enfim, na própria área, ou você mesmo responder, e aí você identifica o quanto você está alinhado com essas práticas. Ok? A Lilian perguntou, esse arquivo que a gente mandou em PDF, talvez ela esteja com alguma dificuldade de abrir. Você tem ele em outro formato, em Word? Estou perguntando aqui para o Vitor, Lilian, tá, porque eu só tenho ele no formato PDF. Eu tentei abrir ele aqui em Word e aí ficou completamente desconfigurado. Eu tenho ele em Word, mas está na minha máquina, né? Porque eu desenvolvi ele em Word. Depois, né? Eu desenvolvi ele em Word, depois a gente passou por tratou ele, né? Então você fez a arte, depois a gente disponibilizou, mas se ela quiser eu posso disponibilizar o arquivo depois, né? O inicial para ela. Então, gente, a questão é a seguinte, mas para eu implantar esse método, o que eu preciso fazer? É essencial e é básico para a implantação do método que o líder consiga criar rapport com a equipe, né? E aí que entra o nosso querido People Styles at Work, que é uma forma muito rápida, muito simples de você identificar e criar rapport com a outra pessoa. Isso aí, não só criar rapport com o seu líder, com o liderado, mas com pares, enfim, até em relacionamentos pessoais. Tá? Bom, chegamos na metade da aula. Seria importante agora a gente preencher o instrumento para descobrir o nosso estilo e conversar a respeito disso. Né? Primeiro, seria importante saber se alguém está com dificuldade para preencher no preenchimento desse material. Se alguém tiver dificuldade, aí alertar. Podemos fazer esse intervalo de 5 minutos? A Lilian falou que ela vai conseguir abrir lá em PDF, tudo bem. Se alguém tiver dificuldade aí, tiver com dificuldade no acesso, nos informa. Tinham alguns alunos que já tinham feito. Quem? A Juliana? A Juliana, a Debertache também. Nossa, a Karine também conseguiu. Então vou contar aqui. A gente vai fazer aqui a pausa. Se vocês quiserem interagir no chat, fica à vontade. Eu pedi só para eles cortarem o som um pouquinho e daqui a 5 minutos nós voltamos.
Olá, voltamos aqui. Espero que vocês tenham conseguido fazer aí o questionário de vocês. Confesso que eu não consegui fazer o meu. Vamos, todo mundo conseguiu fazer o questionário? Bom, enquanto isso pode ir tocando? Pode, tá. Pode sim. Então, pessoal, esse aqui é um instrumento que a gente vai trabalhar do Robert Bolton, chamado People Styles at Work. O interessante desse instrumento é que ele trabalha com duas variáveis, né? Então, se você pegar lá no seu material, você tem a classificação da assertividade e a classificação da emotividade. Então, o Robert Bolton ele descobriu que para você mapear o comportamento de uma pessoa, basta você identificar o quanto ela é assertiva e o quanto ela é emotiva. Tem gente mais assertivo, tem gente menos assertivo, tem gente mais emotivo e menos emotivo. A partir dessas variáveis, você consegue mapear o comportamento de uma pessoa. Mais do que isso, você modulando a sua assertividade e a sua emotividade, você pode entrar em rapport. O que é entrar em rapport? Em sintonia com qualquer pessoa, né? Então, qual que é o objetivo desse instrumento? É você se perceber, identificar o seu estilo, para você poder entrar em sintonia quando você estiver conversando com uma pessoa com estilo diferente, né? Então, como é que se preenche esse material? Então, aqui você tem a classificação da assertividade e da emotividade, aqui você tem o total, né? Então, lá embaixo, você vai somar a sua pontuação de assertividade e vamos supor que você teve 47 pontos. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que dividir por 15, que vai dar 3.1. Então, a sua classificação de assertividade é 3.1. Com relação à emotividade, você faz a mesma coisa. Você vai na coluna da emotividade, vai somar e vamos supor que deu 27. Dividido por 15, 1.8. Então, vamos lá. Assertividade 3.1, emotividade 1.8. Aí você vai para o gráfico, né? E está lá o gráfico. Então, olha só. Então, a assertividade é 3.1, então você vem aqui na linha da assertividade e vai procurar onde é que está o 3.1. Ele aparece aqui a setinha? Aparece. Aparece? Aparece. Então, você vai aqui no 3.1. E com relação à emotividade, 1.8. Aí você vem aqui 1.8. E aí você só liga os dois pontos. Então, a pessoa que tem 3.1 de assertividade, é isso, e 1.8 de emotividade, é uma pessoa mais analítica, tá? A Lilian falou que ela conseguiu fazer, mas como estava em PDF, ela fez, ela anotou os resultados dela para acompanhar. Tá. Ela conseguiu. O pessoal, agora a questão é, todo mundo chegou, identificou, colocou assim no gráfico, identificaram o perfil? Se puderem falar para a gente o perfil, qual que é? Anotou os resultados. Lilian, se você quiser passar o resultado pra gente, a gente vai vendo aqui. Se você deixar, a gente coloca aqui no gráfico e vê qual que é o seu perfil. Ó, Debertache é pragmático. Driedi, colocou aqui. A Lilian passou os resultados: 2,6 e 1,87. 2,6? Isso, e 1,87. Você não tem ele? Tem 2,6 só. 2,6 tá aqui e 1,87. 1,87 tá para cá. Pragmático. Pragmático. Temos então dois é isso? Pragmáticos aqui, É o 2. Ela falou 2,87. 87 é o 2,6 e 1,87. Ah, 2,6 e 1,87. Então é pragmático também. É quase, está bem na linha do pragmático, né? 2,6. Bem aqui. Peraí, 2,6 e 1. E aqui, ó,
mais ou menos aqui. Né? É um pragmático quase analítico. Né? E o seu, Driele, está perto? Você desenhou no gráfico? O seu ficou perto de qual linha? Que, colocando 2.6 em 187 da Lilian, por exemplo, fica bem próximo à primeira coluna. Do analítico, né? Bom, posso falar agora dos estilos? Porque senão não vai sobrar tempo. Podemos, aí tá? Se vocês quiserem continuar colocando aqui no chat, eu vou falando para o Victor. Então vamos lá. Então a gente trabalha dessa forma, né? Então a gente tem uma pessoa com baixa emotividade e baixa assertividade são os analíticos, né? Aí você fala assim, não, mas lá na minha pontuação está lá dando o número 3.8 é alto. Não, é que essa pontuação não tem a ver se é alto ou baixo. Sim. Tá? Então esse número, esquece esse número. Tá? O que vale é aqui o gráfico. Então, os analíticos, eles têm baixa emotividade e baixa assertividade. O que quer dizer isso daí? Então, como é que caracteriza um analítico? Ele tem mais ou menos tom de voz constante, os gestos são pensados, pessoa que pesquisa muito, necessita de tempo para pensar, tomam decisões voltadas no passado, são pessoas metódicas e tendem a ser mais perfeccionistas. Né? Então, olha só, fatores que motivam o analítico. Né? Ele quer compreender e compreender em detalhe, né? O que será feito antes de ter que executar. Então, se você está conversando com um analítico, você tem que ter paciência. Né? Agora, se você é uma pessoa analítica, como é que você pode transparecer? Como é que se você for muito analítico, o que você pode transparecer para outra pessoa? Você pode parecer uma pessoa técnica demais, crítica demais. Né? Então eu vou compartilhar aqui com vocês um vídeo que mostra o perfil analítico. Terminou. Eles são sempre curtinhos. Bom, podemos? Tá. Então, vocês acabaram de ver o perfil analítico. Deu para perceber que quando você está interagindo com um perfil mais analítico, você tem que ter uma comunicação mais pausada, uma preocupação que você tem que ter, principalmente quem for pragmático, e a gente teve pelo menos 2 pragmáticos aí, procurem não ir direto ao assunto, procura dar informação, contextualizar a pessoa. Né? Então, vocês que atuam como business partner, é extremamente importante que você tenha essa capacidade de fazer o rapport, né? De você criar sintonia com as pessoas que você vai se relacionar. Então, por exemplo, se você é um pragmático e vai se relacionar com um analítico, você já tem que ir preparado, porque essa pessoa ela é mais ponderada, ela precisa mais de detalhe, ela demora mais para te responder, ela não é tão expansiva, então você tem que ter esses cuidados para quando você estiver interagindo com essa pessoa. Por outro lado, se tem uma pessoa que deu como resultado analítico, a questão se eu vou interagir com outro estilo, eu vou ter que mudar o meu estilo. Por exemplo, se eu estiver interagindo com um pragmático, e pelo que eu vi aí a gente deu 2 ou 3 pessoas como pragmáticas... Oi, um pouquinho. Pode. É que a Adriele me passou dela aqui e eu estou na dúvida do pragmático. 2,7 e 3,7. Deixa eu só confirmar isso mesmo. 2,7 ela marcou aqui o 2,7. E 2, então ela é expressiva. Ela está aqui, né? Expressiva. 2,7 e 2,7. Né? A Adriele é expressiva. Tá? Bom, podemos continuar? Então a gente tem o pragmático, temos expressivo também na turma. A gente tem pragmático, a gente tem analítico. Acho que saiu algum analítico. Não, analítico acho que ainda não, né? Pragmático e expressivo. Bom, como é que funcionam os pragmáticos? Uma pessoa pragmática, ela tem baixa emotividade e alta assertividade.
Gente, quando eu falo baixa emotividade e alta assertividade, não tem nada a ver com aqueles números que você chegou à conclusão, tá? Aqueles números não tem nada a ver com baixa emotividade ou alta assertividade, tá? Como é que funcionam os pragmáticos, né? Geralmente os pragmáticos têm tom de voz firme, são pessoas práticas, né? Então, se você está discutindo com um pragmático, você atua na área de business partner, e você vai discutir com um pragmático, você tem que ir direto ao ponto. Não tem nada que deixe um pragmático mais, não é nervoso, mais intranquilo do que uma pessoa que fica rodeando, ponderando, falando e não vai direto ao ponto. Né? Eu até estava brincando hoje com um amigo meu, né, lá da consultoria, que a gente foi fazer uma call com um cliente, e o cliente é daquele tipo que você pergunta como é que vai e ele te explica. Você entendeu? Não, mas é uma coisa assim impressionante mas é característica pessoal, né? Então, se eu estou conversando com um pragmático, eu tenho que ser direto, né? Então, são realistas factuais, ou seja, você tem que levar dados e fatos. Pessoas que vão direto ao ponto e eles buscam poder. Tá? Olha lá, o pragmático é uma pessoa orientada para resultados, é direto, rápido e tem senso de urgência. Essas pessoas geralmente gostam de decidir sozinhas, precisam de autonomia, querem ter poder para tomar iniciativa, medir e reconhecer seus resultados. No limite, uma pessoa que é muito pragmática, o que pode acontecer quando ela se relaciona com outros estilos? As pessoas podem achar que ela é muito arrogante ou autoritária. Então, o analítico, as pessoas podem percebê-lo como uma pessoa muito devagar, muito metódica, no limite. O pragmático pode ser percebido como uma pessoa muito arrogante e autoritária. Vamos ver o videozinho aqui do pragmático. Bom, entendemos dois estilos. Sim. Tá? Então, pessoal, a gente entendeu o estilo analítico e o estilo pragmático. Esses dois estilos, eles têm baixa emotividade. São pessoas que são voltadas a tarefas. Então, onde é que o analítico e o pragmático eles se conversam bem? É porque eles são focados em tarefa e eles são menos emocionais. Então, eles se sentem muito mais confortáveis discutindo projetos, situações, coisas, resultados, e eles se sentem menos confortáveis, prestam menos atenção às pessoas. Então, agora o que a gente vai ver? Na parte de baixo. Vamos pegar esse perfil aqui, que é o perfil da última... Adriele. Da Adriele, né? A expressiva. A expressiva, né? Adriele, é isso? É Driele. Driele, tá. Então, Driele está aqui, você é expressiva. Você é uma pessoa com alta assertividade e alta emotividade, né? Onde é que você é diferente do pragmático? É que enquanto o pragmático ele tem uma emotividade muito baixa, você tem uma atividade maior do que eles. O que significa isso, né? Como que é o expressivo? O expressivo é que a imagem ela já é bem, caracteriza bem o que é um expressivo. São pessoas eloquentes, ou seja, gostam muito de falar. São pessoas que geralmente têm o gestual dela, elas falam com a mão. Né? Focam a intuição, têm interesses diversos. Geralmente são pessoas muito populares dentro da organização. Conhece todo mundo, conhece todas as áreas. Por quê? Porque o foco dela é pessoas. Né? E o foco dela, quanto mais popular ela for, mais ela gosta. Né?
Geralmente são pessoas centradas em si. Por que são centradas em si? Porque fala muito. Quer ser o centro da atenção. E são pessoas carismáticas, né? Então, ou seja, o expressivo é aquele que não passa desapercebido no ambiente. As características dele, né? Então, é uma pessoa orientada para relacionamento, é carismática, inspira pela presença e é emocional. Então, é aquela pessoa que chega e todo mundo... Porque tem gente que chega no escritório, ok, ninguém presta muita atenção, mas quando o expressivo chega, ele dá bom dia para todo mundo, ele fala como é que foi o final de semana, ele já interage aqui, já te chama para tomar um café, porque o negócio dele é relacional. Fatores que motivam, né? Ele quer ter oportunidade de relacionamento e o expressivo, ele, no final das contas, a necessidade psicológica dele é status. A necessidade psicológica do pragmático é poder e a necessidade psicológica do analítico, segurança. Então, analítico quer segurança, pragmático quer poder, o expressivo quer status. Né? Então, a pessoa quer ter destaque social, pode transparecer, né? Imprecisão na comunicação de fatos. Então, quando você vai conversar com o expressivo e você quer saber exatamente o que aconteceu, os fatos, ele vai te contar uma série de coisas mais relacionadas à situação, às pessoas, que a pessoa estava alegre, triste. Mas eu não quero saber o que aconteceu. Né? Então, quando acontece isso, pode ser que ele perca a objetividade. Né? Então, gente, esse último item aqui, quando ele fala pode transparecer, é porque pode mesmo. Né? Em algumas situações isso pode ocorrer. É sempre? Lógico que não. Né? Não é sempre que o expressivo age dessa forma. Agora, uma outra coisa também. Quanto mais distante você estiver do eixo, mais você tem aquele perfil característico. A gente viu um dos participantes, ele era muito... O perfil dele era muito próximo à linha, né? Isso, então, isso significa que ele pode atuar nos dois, como é que chama? Nos dois, em mais de um estilo. Tá? Agora, quando você está mais longe da linha, quanto mais longe você estiver do centro, mais você tem essa característica do estilo. Então a gente pode falar que esse exemplo que a gente pega, se a pessoa está muito próxima do eixo, ela pode ser tanto, acho que era pragmática, analítica, ela né? pode, depende de onde ela estiver. Né? Mas aí perto do que ela estiver. Aí, quer ver? Vamos pegar um exemplo prático. Eu vou voltar aqui no gráfico para poder explicar para vocês. Tá. Opa. Aqui. Então imagina, o pessoal está enxergando minha setinha? Enxerga? Tá. Sim, dá pra então imagina que você está aqui, né? Onde está a minha setinha. Então você é uma pessoa pragmática, né? Mas não é aquele pragmático puro sangue mesmo. Uma outra coisa é quando você é um pragmático e está aqui. Uma pessoa que está mais ou menos por aqui, efetivamente ela é pragmática puro sangue, né? A mesma coisa no expressivo. Se a pessoa estiver aqui no último quadrante... Se a pessoa estiver aqui, ó, ela é uma expressiva quase pragmática, né? Então, ou seja, essa pessoa aqui, ela transita muito bem em todos os quadrantes. Sim. Né? Então, vamos lá. Eu vou voltar para onde a gente estava. Então, a gente estava aqui no expressivo. Né? Vamos ver o videozinho do expressivo. Legal. Bom, então falamos de 3 estilos, vamos para o último estilo. E aqui, em algumas,
No livro do Robert Bolton, ele chama as pessoas de afáveis, né? Que são amigáveis e tudo mais. Aqui no Brasil, a gente adota diplomático, porque as pessoas não gostam da terminologia de afável, amável, amigável. Então, a gente leva para o lado da fragilidade. Chega para o lado da fragilidade. Lá nos Estados Unidos não tem essa conotação. Então, no Brasil, a gente utiliza diplomático, que eu acho que caracteriza melhor o estilo. Tá? Então, como é que funcionam os diplomáticos? Baixa assertividade e baixa emotividade. Baixa assertividade, desculpa, e alta emotividade. Né? Então, até você viu a figura mais afável, né? Então, coloquei diplomáticos, afáveis. Então, são pessoas suaves, buscam relações. Então, onde é que eles são iguais aos expressivos? Eles também, o foco deles é relação, não é tarefa. Né? Fazem avaliações subjetivas. Aquela pessoa que foca a paz. Entendeu? É o conciliador, né? É aquela pessoa que pega o pragmático, junta com o expressivo, sempre consegue um consenso. São pessoas que cooperam, são pessoas que dão suporte, compartilham e são conselheiros. Por que o diplomático é conselheiro? Porque ele escuta. Sim. Né? Dificuldade incrível, né, das outras pessoas. Então, características. Então, assim como o expressivo, ele tem uma orientação acentuada para relacionamento. Geralmente ele fala de uma forma mais pausada, é uma pessoa que coopera, dá suporte. Fatores que motivam, né? Mostrar as melhores ações. Quando você dá a oportunidade dele desempenhar tarefas específicas, e em algumas situações eles preferem ambientes de baixa pressão. Tá? Em algumas situações ele pode transparecer falta de eficiência e falta de foco, porque são pessoas mais relacionais, né? Então, enquanto o pragmático, analítico estão lá, foco no trabalho, entrega e tudo mais, não estão pensando em relação, esse cara está pensando no ambiente, está pensando nas pessoas e tudo mais. Como é que funciona o diplomático? Vamos ver. Diplomático aqui vai estar afável, tá? No vídeo. Legal? Bom, deixa eu voltar aqui só para finalizar. Aqui no gráfico. Bom, pessoal, qual é a importância da gente... Qual é a importância da gente, de um business partner, ter esse domínio do perfil comportamental? E a gente quis compartilhar com vocês esse instrumento. Por quê? Porque no dia a dia você vai estar se relacionando com pessoas de diversas áreas funcionais. Por exemplo, quando você estiver interagindo com vendedores, com a equipe de vendas, provavelmente as pessoas lá são muito expressivas ou pragmáticas, né? Mas geralmente o vendedor ele tem essa característica mais expressiva. Então, essa adequação de perfil comportamental, ou seja, você fala a mesma língua do que o seu interlocutor, já te ajuda a vender suas ideias. Pense no seguinte, você como um business partner, você tem que primeiro vender a si mesmo para depois vender as suas ideias. Se você cria rapport com as pessoas logo de cara, a possibilidade das pessoas escutarem você de uma forma diferente, né, prestarem atenção no que você está falando, é muito alta. Então, imagina o seguinte, eu sou um business partner, né, eu sou mais pragmático. Eu sou mais pragmático. Se eu vou falar com uma pessoa de um outro perfil comportamental, eu tenho que fazer essa adequação comportamental para quê? Para eu criar rapport e a pessoa efetivamente ela
simpatizar comigo. A gente está falando de uma coisa chamada afinidade. As pessoas gostam de quem são parecidas com elas, Sim. de quem tem afinidade. Se eu conseguir construir isso daí, a minha trajetória dentro da organização ela vai ser facilitada. Então, Sim. basicamente era isso que a gente tinha para a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que seja útil. Independente da aula, se vocês continuarem tendo dúvida com relação a esse material, por favor, manda Pode mandar a dúvida as dúvidas que a gente responde. Isso, manda para academico@casaeducação.com.br que eu esclareço aqui com o Vitor e respondo para vocês. Tá? Ao longo da semana eu mando material complementar, inclusive o material complementar aqui do People Styles at Work e do Managing by Walking Around. Tudo Beleza? bem, então. E aí a gente continua conversando. Muito obrigada aí pela participação de vocês. Muito obrigada. Obrigado e até a próxima. Até a próxima.